Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje vai ser o nosso último assunto sobre processadores, a 12ª geração, Alder Lake. Na próxima aula a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre sistemas embarcados e muito provavelmente microcontroladores para a gente começar a falar sobre placa-mãe. Mas vamos ao assunto de hoje. Esses daqui são os processadores de hoje, da 12ª geração, e com as tecnologias que a gente vai usar nessa geração aqui. A primeira coisa que vocês precisam saber dessa nova geração é que agora existem dois tipos de núcleos. Existem os núcleos só de performance e existem os núcleos de eficiência. Então teve essa mudança agora de núcleos especialistas em performance e núcleos especialistas em eficiência. Então é um que cuida da qualidade e o outro que cuida do consumo de energia, vamos dizer assim. Então existem essas diferenças agora, porque como vocês viram nas gerações anteriores, quanto mais núcleos você adicionava, mais energia consumia. Então isso era um problema que agora, a partir da 12ª geração, eles estão tentando corrigir essa questão. Então, o que a gente pode ver aqui de bom? A gente pode ver que ele é um quadricore com 8 threads. Ele trabalha com mais threads do que os núcleos dele. Trabalha com 2 threads a mais. E o que a gente pode dizer? Ele trabalha só com cores de performance. Esse i3 aqui, 12100, ele só trabalha com cores de performance, cores de qualidade. Então todos os cores de qualidade dele trabalham a 4,30 no Turbo Max dele. E aqui a gente tem o máximo e o mínimo, que era diferente do processador da 11ª geração. Aqui ele diz o máximo do turbo de energia que ele gasta, que é 90 watts. Então a gente pode dizer que esses processadores dessa 12ª geração, eles estão bem equilibrados, porque no modo turbo gastar 90 watts é uma coisa, se bem que é um quadricore, não é? O quadricore gastar mais de 100 watts, então ele está morrendo. Então tá no limite aqui. Então nós temos também aqui a mudança do modo de como eles veem a memória, porque antigamente a gente tinha a questão de gigahertz, a medição era feita em ciclos por segundo. Hoje em dia nós falamos sobre MTS, que é a taxa de transferências por segundo. Então eles mudaram essa nomenclatura e agora é por metros por segundo, por isso que vai estar MTS. Então aqui no caso o DDR4 vai ser 3.200 transferências por segundo e o DDR5 4.800 transferências por segundo. E você pode ver que quando tem dois tipos de memória, significa que muitas placas dessa geração 12 elas vão ter 4 sabugador de cartucho. Aí você pode comprar e pensando que é um servidor, uma placa de servidor, quando na verdade é que ela tem duas entradas, DDR4 e DDR5. Aí nós temos a largura de banda, que é bastante grande, o socket. Essa daqui é a LGA 17000, que é você precisa de um rim para comprar uma dessa, porque é caro pra cacete essas placas novas. Essas placas é da última geração. T-Junction e a solução térmica mudou, mas a T-Junction continua a mesma, já faz muito tempo, desde a geração que começou o Z. Agora vamos falar do que é mais importante dessa geração, que são as tecnologias que ela usa. Nós temos agora um acelerador de velocidade e áudio, que é esse acelerador gaussiano neural, que é o começo da inteligência artificial dentro dos processadores. Isso aqui é só para tirar essa carga do processador. A gente tem o Thread Director, o Thread Director, que é a inteligência artificial controlando qual thread deve ser usada por qual processador. E o outro também, Deep Learning Boost, que é o aprendizado da máquina trabalhando. Então são essas 3 tecnologias aqui. No caso desse i3 não tem o Thread Director,
mas tem o Deep Learning Boost e o Gaussiano. Isso aqui melhora demais a performance do processador. Aí aqui são as questões de segurança. A gente tem o AVX 512, que é a nova instrução dessa geração, que foi aprimorado, na verdade, para essa nova geração. Então logo vocês vão ver jogos que vão ter esse AVX 512 no futuro, aí fudeu tudo. Isso aqui é mais para a área de segurança. O Threat Detection é para detectar perigo. O Standard Manageability é para você ter mais controle proativo da sua máquina. Isso aqui é mais para quem trabalha com servidor ou máquinas que estão ligadas com outras máquinas. O Control Flow, esse aqui também é muito importante dessa nova geração, porque ele ajuda a proteger trechos do seu código, do código do processador, e as novas instruções da Intel. Então são essas umas das tecnologias. Ainda tem outras que o i7 e o i9 tem. Quais são as do i7 e i9? Do i7 e i9 a gente tem o One Click Recover. A gente tem o Multi-Key, que é um encriptador de memórias, que é algo novo também dessa geração. É mais para o i7 e o i9. Aí nós temos dentro do i7 e o i9 o Speed Shift, que trabalha com performance de thread, e temos uma nova memória volátil, não sei se eu falei para vocês, da Optane. Então isso é mais para o i7 e o i9. Vamos continuar aqui no i5. O i5 a gente pode ver que tem um 6-core de verdade, não um 6-core de thread. A gente tem uma frequência de cores muito baixa, 2.5 é muito baixo. Aí no máximo trabalha com 4,4, que é muito baixo também. Aqui eu já vejo um problema muito grande, porque a energia de Turbo Max está alta demais, apesar de ser um 6-core, mas ele está trabalhando numa frequência de 4,4 e a mínima dele é 2.5. Então eu já vejo um problema aqui, que é muito melhor o i3 do que esse i5. Aqui eu destaquei esse módulo de segurança, o segurança de execução, que é algo que tem no i5, nesses i5 da 12ª geração. E o importante, se vocês perceberam, o importante é sempre do i7 para o i9. O i3 e o i5, eles são deixados um pouco de lado para essas novas tecnologias, se você não percebeu isso daí. E geralmente o i3 ele é a porta de entrada, e muitas vezes o i3 é melhor do que o i5. Então eu acho que vocês já devem ter percebido isso, que muitas vezes é muito melhor o i3 do que o próprio i5. Aqui a gente tem o i7, 12 núcleos divididos entre 4 de eficiência e 8 de performance. Então aqui a gente vê que existem cores de eficiência energética. 20 threads, ou seja, ele trabalha com números quebrados, vamos dizer assim. Não chega a ser 2, é 1,6 de threads. Um thread e meio, vamos dizer assim. Vamos falar sobre a frequência agora, 4.8, 4.9, o de performance. Aqui, outro ponto importante aqui para vocês, dessa nova geração, é que cada núcleo tem sua própria frequência. Então a gente vê que isso aqui é um sistema, vamos dizer que seja um sistema muito mais fechado do que os sistemas de processadores anteriores. Porque eles trabalhavam com núcleos separados, mas com velocidades iguais. Aqui a gente vê que existem velocidades diferentes. Como você pode ver, a frequência normal de um núcleo de eficiência é 1.6 e a frequência base do de performance é 2.10. Olha só como você vê que você trabalhando no seco, ele é mais fraco do que um i3. Aí qual é a pegada do negócio? A pegada do negócio é você turbinar ele. Ele turbinado ele vai para 3.6 e 4.8. Aí você joga o Turbo Boost, ele vai para 4.9. Olha só quanto de energia que ele gasta. A potência base dele é 65 watts, que é você querer mexer nele nesse 2.10 e 1.6.
Mas isso aqui está dividido, tá certo? No caso aqui ele tem 3.70, vamos dizer assim, 3.7 GHz. Mas só que está dividido 2.10 para performance e 1.6 para frequência. Essa seria a ideia base deles, dividir as frequências para eles fazerem trabalhos separados. Que a gente não tem muita diferença. E aqui, como eu falei, Hardware Shield é novo. Control Flow a gente já viu, Multi-Key que eu falei, Total Memória Encripção, que é encriptar agora a memória. Então são tecnologias importantes para quem trabalha com segurança da informação. E o i9? Vamos para o i9 aqui. O i9 ele tem 16 núcleos, sendo bem dividido aqui os de eficiência e os de performance, 8 e 8 cada um, e 24 threads. Aí olha aqui como foi bem mais dividido a questão de performance e eficiência. No core de eficiência, aí tem 2.4 e no de performance 3.2. Isso aqui é bastante interessante porque a gente trabalha no liso. Aqui dá para trabalhar no liso. É um processador aqui extremamente poderoso. É óbvio que é extremamente poderoso. A porra do negócio é o que? 5,8 GHz ele no total. É extremamente poderoso esse processador. Não 5,8, não 5,6. É 5,6. É 5,6 GHz ele tem. É coisa pra cacete, mano. É um processador rodar normal. Isso é o normal dele, tá certo? Porque aqui, se der o Turbo Boost, ele vai para 5.10 e 3,9. Então ele vai para 9 GHz. Ele no Turbo Boost dele. Fucking 9 GHz, cara. E ainda dá para você botar mais 20, mais 10, que é o Turbo Boost dele que vai para 5,20. É, 9 GHz de processador, cara. Nem existe o que processar com isso daí. Tu vai querer processar o que nessa velocidade, cara? Mas eu entendi o porquê que eles fizeram isso daí. Porque se a gente perceber, se a gente fizesse que nem antigamente, nas aulas lá dos primeiros processadores, quando eles botavam de 4 para 5 GHz, o computador fritava, mano. Aí agora eles decidiram fazer cores que sejam de eficiência para segurar a onda, que é controlando a energia e tentando reduzir o custo. Então, essa é a ideia deles, ter mais cores, ter mais força, mas que tenha uma divisão harmônica de redução de custos. Mas mesmo assim isso não adianta muito, porque vai bater 241 watts ela na potência de Turbo Max. E ela normal é 125 watts. Esse processador normal ele puxa 125 watts. Então no turbo máximo dele, mano, 241 watts, você pode botar aí um nitrogênio líquido nessa porra. Porque isso aqui vai ser um calor miserável, mano. Eu não vejo ninguém trabalhando, pelo menos se for um servidor desgraçado com uns cooler de nitrogênio, aí vale a pena você botar ela no turbo máximo aqui. Mas aqui já é bem normal. Hoje em dia os processadores 125 watts é algo normal de se ter. Aí nós temos o gerenciamento de volume, que é a única coisa nova desse i9 que não tem nas outras gerações. E o vídeo já ficou longo pra cacete. Vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.